Doutor Vinícius Borges, doutor Fábio Mesquita, é um prazer recebê-lo aqui. Doutora Zarifa, querida, tudo bem? Como vão vocês? Bem, bem, é um prazer estar com você, Roseli Drinde. Tô com saúde. Olha o Vinícius como tá barbudo, doutor Maravilha, tá barbudo. É o modo pandemia, tá vendo, né? Tem que fazer barba em casa, cortar cabelo em casa, tá vendo? Boa tarde a todos, a todas e todos. É uma honra estar aqui. Muito prazer em te receber, Vinícius, querido. Vinícius é parceiro nosso lá em casa, doutora Zarifa. Doutora Zarifa foi lá no projeto fazer um bate-papo também. Querido doutor Fábio, tudo bem? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Roseli. É um enorme prazer estar com vocês. Oi, Dindy. Também, oi, doutor Maravilha, Zarifa, quanto tempo, coisa boa ver vocês todos aí. Doutora Zarifa, ele está em São Paulo, viu? Outro dia eu fui lá comer um japonês na casa dele, foi ótimo. Não, saudades, muitas saudades, Fábio. Fábio em São Paulo é raridade. Fábio está cada dia num país diferente, é raro. É verdade. É muito querido. A frase que a Roseli falou? Lá comer um japonês. Você conseguiu ouvir o que a Roseli falou? Ah, é? Foi comigo. Eu sou testemunha, mas é do seu camisinha. Não caiu bem a história, né? Peraí, o Fábio falou, mas não ouvimos. O que foi, Fábio? Não, estou dizendo que você usou camisinha, estava tudo bem. Meu Deus, olha lá. Isso é uma expressão. Eu fui comer uma comida japonesa com ele e com a Fabi. Com ele e com a Fabi, falou fazer uma visita a ele que eu precisava fazer. Então, estamos aqui. Mas estamos aqui, olha, a primeira vez que a gente faz um camarote virtual solidário. Também nunca tinha feito. Estamos indo bem. Já conversamos aqui com o Danilo Miranda do SESC, diretor regional. Já conversamos com a Áurea e com a Anaíra Brito, fazendo um histórico da questão dos medicamentos no Brasil, como foi. Depois quem veio... Maravilhoso, João Silvério Trevisan, comentando os cartoons incríveis de cartunistas poderosos aqui do Brasil, do naipe de Angeli, Laerte, Companhia Limitada. Estamos caminhando. Acabamos de sair de um show da Rita Benedito e agora nós trouxemos os senhores... os 3 especialistas, que são amigos, parceiros de longa data, que eu, inclusive, pedi para ficar mais tempo, pedi para a doutora Zarifa, para o doutor Fábio, para o doutor Vinícius, para ficar mais tempo, porque, na sequência dos senhores, quem viria conversar conosco seria o doutor Gerson Pereira, do Departamento de AIDS, mas o doutor Gerson se desculpou, ligou logo que eu cheguei aqui, uma irmã dele, uma meia-irmã, fez a passagem por conta do Covid. E ele foi, evidentemente, para o velório da irmã. E aí eu falei, bom, o doutor Gerson ia dar um panorama atual, mas acho que qualquer um dos 3 que estão aqui conosco podem também falar um pouquinho sobre esse panorama atual, e aí nós vamos convidar os senhores para ficar um pouco mais em solidariedade aí, não só, acho que, a família do Gerson, do doutor Gerson, mas todas as pessoas que perderam gente com Covid. Que situação que estamos vivendo, hein? E vai longe, não vai, doutora Zarifa? Vai longe. Voltei agora do hospital, estava o dia inteiro no hospital, nem almocei. Jura? Vai longe, nem almocei. Vai longe, a coisa vai longe, a coisa é feia, né? Atrasou, o nosso governo não adquiriu vacina na hora que tinha que comprar vacina, não negociou na hora que tinha que negociar, então a coisa vai longe mesmo, vai longe. Eu converso bastante com o Vinícius, que é quem eu mais converso, o doutor Vinícius, inclusive tem gente, às vezes, que eu peço para ele dar uma olhada, não sei o quê, e ele sempre fala isso, sabe que nós tivemos a sensibilidade e sensatez de fechar o Lá em Casa uma semana antes de decretarem o fechamento das instituições aqui em São Paulo. E foi o Vinícius, eu liguei para ele e falei, escuta, Vinícius, o que você está achando? Ele falou assim, o que você falou para mim, Vinícius? Conta, Roseli, fecha. Foi exatamente. Nossa, e naquela época a gente nem imaginava que ia ter, tipo, a gente já pensava que ia chegar no Brasil, óbvio, né, porque a gente sabe o poder de disseminação de qualquer pandemia, né, a gente já está acostumado com a AIDS,
Mas aí eu falei para a Roseli, né? A gente tem pacientes que, muitos lá são pessoas vivendo com HIV, mas muitos já tiveram AIDS, muitos têm outras comorbidades. Eu falei, não, o mais seguro é fechar, porque eu trabalho no hospital de grande porte aqui da capital, e os primeiros casos já estavam pingando, né? Muita gente chegando da Itália, dos Estados Unidos, da Ásia com sintomas, e o poder de disseminação muito grande, né? E a gente viu que, embora seja um projeto que a gente gostava muito, a gente fez bem de fechar, porque a gente ia colocar muita gente em risco, e foi isso, dito e feito. Depois, os casos explodiram de uma maneira vertiginosa. Foi um susto. E logo no começo da pandemia, nós fizemos uma live também com o doutor Fábio, e era um momento que o mundo não sabia direito o que fazer, e depois o mundo foi aprendendo a lidar melhor e tudo mais, mas acho que uma questão que fica é o tempo que estamos nesse distanciamento social e o tempo que estamos levando para conseguir que o mundo todo se vacine, né, Fábio? Acho que isso é uma questão um tanto quanto complicada. Eu vi recentemente o presidente Biden doando vacinas aqui. Outro dia fizemos uma live com a doutora Mariângela Simão, e a Mariângela contou para nós, na live, que o Canadá tem 6 vezes o número de vacinas que precisa. Os Estados Unidos tinha 3 vezes. Acho que já pensando em ter que vacinar novamente a população, né? Mas é um momento mais do que... Está mais do que na hora desses países que compraram mais vacinas realmente fazer o que fez o governo Biden, né? É isso, Roseli. Só antes de começar a falar, eu queria fazer 2 pequenos reparos, né? Eu até conversei com o Maurício, que embora eu seja uma pessoa que é do quadro da Organização Mundial de Saúde, eu estou falando aqui em meu nome pessoal e não em nome da organização, né? Eu queria deixar isso bem explícito. E também há essa confusão histórica de que eu sou um médico infectologista, porque eu trabalho com doenças infecto-contagiosas, particularmente HIV e hepatites virais, há muitos anos. No último 1 ano e 4 meses eu trabalhei muito com Covid-19, mas eu sou um médico epidemiologista, que cuida de epidemias. E isso é também uma questão importante para não haver essa confusão. Nós temos 2 infectos aqui. Eu sou uma pessoa que... Minha avó demorou um tempão para entender o que era um epidemiologista. Agora, finalmente... Eu acho que agora todo mundo entendeu por que a gente tem alguma importância quando se discute epidemias, né? Mas voltando aí um pouco na sua colocação, eu acho que isso é uma coisa que o diretor da OMS tem falado em todas as entrevistas coletivas, repetidamente. São entrevistas que ele dá uma vez por semana, o Dr. Tedros Adhanom, e ele fala da importância da equidade na política de vacinas, porque quase todas as vacinas estão nos países desenvolvidos, mesmo os países que têm uma produção enorme, como a Índia, que é um grande produtor de vacina, é um país que está na lista de doação dos Estados Unidos da América nesse momento. Então, assim, os países, principalmente de baixa e média renda no planeta Terra, precisam de doação de vacina, precisam desse esforço coletivo, e isso tem sido um discurso permanente da OMS para dizer que nós precisamos de uma política de equidade, né? É bem diferente do Brasil, que teve a oportunidade de ter vacina desde o ano passado e não comprou, e não encomendou, e não abriu a porta para outras possibilidades. Os outros países realmente não tiveram essa oportunidade, nem teriam condições financeiras para isso, que foi um problema que nós nunca enfrentamos historicamente, e hoje, por vários estudos do Banco Mundial, por vários estudos do FMI, está mais do que provado que o custo-benefício da vacina é espetacular. Por mais que você pague numa vacina, você retoma a economia, você retoma a vida, se todo mundo tiver vacinado e a gente conseguir a imunidade de rebanho. Então, é um custo-benefício espetacular, não havia nenhuma justificativa para o Brasil não ter comprado vacinas, como não fez no momento importante, necessário e adequado. Bom, são essas as questões iniciais, mas estamos aqui para uma longa conversa. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho para a população, para nós leigos, não é, Dindri? A diferença, eu sei que um oftalmologista é o médico que cuida de olhos. Eu sei que proctologista
é um médico que cuida do aparelho excretor. Falo bem. Eu sei que ginecologista é um médico que cuida do aparelho reprodutivo e das doenças relacionadas às mulheres. Mas por que confundem os epidemiologistas? O que faz o epidemiologista? Bom, o epidemiologista ele vai estudar as epidemias, né? Estudar com vários instrumentos, desde dados coletados pelos serviços de saúde, até por modelos matemáticos, por estimativa, por estudos. Existem vários instrumentos de você estudar o caminho que as epidemias estão traçando e, sobretudo, o que você pode fazer para intervir com medidas de saúde pública para controlar essas epidemias, né? Esse seria o objetivo, seria estudar e conter as epidemias, né, de toda sorte, de qualquer tipo de epidemia, inclusive das doenças que não são transmissíveis, né? Hoje em dia tem vários epidemiologistas trabalhando com as doenças que hoje são as mais letais, que são as doenças não transmissíveis, né? As cardiopatias, diabetes, enfim, e você pode fazer estudos de evolução dessas doenças na comunidade, como planejar a potencial contenção dessas doenças de qualquer maneira. Entendi. Do mesmo jeito que vocês pensaram a AIDS há muito tempo atrás, estão pensando a Covid neste momento, é mais ou menos isso? Pensando soluções. Sem dúvida. Quais as soluções que o mundo pode construir? Mais ou menos isso. Exatamente. Através dos diversos estudos, né, você consegue planejar que medidas seriam importantes ou necessárias, né? O Dr. Maravilha acabou de falar da importância do lockdown em algum momento, né? Que são medidas importantes e necessárias que poderiam ter impactado a pandemia nos momentos adequados e que ainda podem ser tomadas dependendo de onde você estiver. Nós estamos no Brasil a situação está um pouco mais complicada, mas, enfim, quero trazer algumas manchetes do início da história da AIDS para a gente comentar, porque, no primeiro momento aqui, nós estamos falando mais do assunto que nos une, em função da parada LGBTQI+, de São Paulo, ter trazido o tema HIV e AIDS como tema principal da parada, que acho que foi uma ação bastante importante para todos nós e para trazer visibilidade para AIDS nesse momento. Apesar de todo mundo ter falado que devia estar nas ruas, tal, mas foi o momento que surgindo mais e mais pessoas, porque virtualmente a gente consegue atingir pessoas que a gente imagina que não atingiria se fosse o presencial, né? Então, tudo acontece no exato momento que tem que acontecer. Então, nós temos aí as imagens, né, Roseli? Olha, aqui. Esse foi um momento, Viva a Vida, ativistas realizam ato na Avenida Paulista em defesa da política de AIDS no Brasil. Política de AIDS que o Fábio ajudou a construir, que a doutora Zarifa ajudou a construir, depois essa geração, sua geração de médicos já pegou a coisa um pouco melhor, do ponto de vista de acesso, não é, doutora Zarifa? A geração do Vinícius pegou essa situação um pouco melhor, mas esse povo foi todo na rua, defendendo o departamento de AIDS, defendendo as políticas públicas e as grandes conquistas que o mundo e que o Brasil teve. Ô, Fábio, se a gente fosse falar de grandes conquistas, quais pontos que você colocaria para nós, que você considera as conquistas mais importantes? A gente falou um pouquinho aqui com a doutora Áurea e com a Nair Brito do acesso universal à medicação, que foi a partir de 96. Evidente que essa foi uma grande conquista. O que mais você elencaria para nós? Então, Roseli, em primeiro lugar, assim, parabéns pela iniciativa, né, do Camarote Virtual Solidário nesse momento. Ao mesmo tempo que a gente está no apoio, né, ao movimento LGBTQIA+, e também a esse momento da história,
Vale só um registro que eu acho que é extremamente importante, que amanhã começa na ONU, em Nova York, o High Level Meeting sobre AIDS, que faz anos que a gente não tem, né? Então, esse meeting que foi convocado pela ONU, e que vai do dia 7 ao dia 10 de junho, né, começa amanhã, ele é um meeting que vai trazer o mundo de novo para discutir a pauta da AIDS, exatamente por isso que você falou, porque a pauta foi sendo, vamos dizer assim, perdeu um pouco a atenção e a importância, sobretudo nesse último ano, que claro que a gente teve uma pandemia extremamente importante, que era o foco das atenções de todos, mas que teve um impacto muito grande na luta contra a AIDS no mundo todo. O impacto é de toda a natureza, que vai desde da questão da provisão de medicamentos, da produção e da provisão de medicamentos, até mesmo e principalmente afetando as questões de prevenção e também as questões de informação estratégica. Então, tem muito nesse momento para a gente puxar nessa agenda global, e por isso esse meeting da ONU que começa amanhã, ele é fundamental para que a gente retome essa discussão a nível global. Então, é só para associar um pouco essa discussão que nós estamos fazendo aqui com a preocupação global que tem nesse momento. Mas na luta contra a AIDS no Brasil, eu acho que a gente teve algumas conquistas extraordinárias, né? E uma delas, sem dúvida nenhuma, foi o Brasil se transformar num dos primeiros países de baixa e média renda a fornecer o medicamento antirretroviral com base na Constituição, por uma lei, curiosamente, né, eu era vereador em Santos nessa época, e nós fizemos uma lei em Santos, com base na Constituição, obrigando o município a comprar o medicamento antirretroviral e distribuir gratuitamente. Na época era muito caro o medicamento antirretroviral, as pessoas tinham que trazer de fora do Brasil e tinham uma dificuldade de acesso muito grande. E a Constituição já dizia que a saúde era um direito cidadão, um dever do Estado. E a partir daí, dessa lei em Santos, que foi, curiosamente, uma lei local. Na época, a prefeita era a Thelma de Souza, e o Davi Capistrano depois veio a ser prefeito, e era fácil implementar uma lei dessa com essas lideranças. Mas depois, o Sarney implantou essa lei a nível nacional, e é uma coisa extraordinária a gente pensar. Isso está documentado em vários documentos do Ministério da Saúde, tanto a lei de Santos como a lei federal, que depois garantiu, então, o acesso ao medicamento. Para que todo mundo saiba, muitos países de baixa e média renda até hoje não têm investimento em medicamento antirretroviral. Os medicamentos existem, estão disponíveis, mas eles estão disponíveis com recursos que são de organizações multilaterais, principalmente do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária, e principalmente do PEPFAR, que é uma iniciativa do governo norte-americano. Então, esses dois são os principais provedores de antirretrovirais no mundo, de países de baixa e média renda. E países de média renda alta, como o Brasil, hoje têm políticas de distribuição de antirretrovirais, como a Tailândia, como a China, como a Índia, mas que demoraram muito para chegar no ponto que o Brasil chegou. Então, essa talvez tenha sido uma das primeiras grandes conquistas da história. Uma outra questão, e eu acho que as meninas falaram nisso anteriormente, né, é que o Brasil sempre teve uma participação muito ampla da sociedade civil organizada no desenho e na implementação de políticas públicas, né? Sempre havia espaço para discussão. Desde o tempo da doutora Lair Guerra, quando se criou o Programa Nacional de AIDS, em 1985, um ano depois do que o governo do Estado de São Paulo havia criado, com a direção do Dr. Paulo Roberto Teixeira. O Paulo Teixeira criou em São Paulo, um ano depois a doutora Lair assumiu o Programa Nacional e passou, então, a ser implementada uma política que sempre ouviu a sociedade civil organizada. Fez muita diferença isso, né?
Essas duas questões são muito importantes na história, né? Nós estamos, você está falando, está mostrando algumas fotos onde os ativistas brasileiros e os ativistas internacionais têm feito, são protagonistas dessas questões todas que você está dizendo. Em protesto, ativistas denunciam que a AIDS deixou de ser prioridade na saúde no Brasil. E nesse momento de pandemia, né, no Brasil e no mundo também, né? Por isso é importante o meeting de amanhã, né? Exatamente, exatamente para retomar essa agenda como uma agenda fundamental, né? Então, só para lembrar algumas figuras históricas, né, dessa luta contra a AIDS no Brasil, o GAPA de São Paulo, né, pelo papel histórico que teve a primeira ONG a ser criada, e depois o Betinho, né, com todo o trabalho que teve para a criação do Pela Vida no Rio de Janeiro, pela BIA, e que foram fundamentais nessa luta, que depois, hoje, a gente tem no Brasil inteiro organizações da sociedade civil que jogaram um papel fundamental nessa luta, né? Também é importante dizer que o Brasil teve questões fantásticas, como, por exemplo, o primeiro programa de troca de seringas na América Latina, que foi em Santos, eu tive o privilégio de coordenar e implementar, mas que depois virou uma política pública no Brasil, e virou uma política pública da OMS em todo o mundo, né, e que quando a gente fez em 1989 em Santos, a gente foi processado pelo Ministério Público, ameaçado de ser preso, porque a gente estava ferindo a lei de drogas. Eles diziam que qualquer pessoa que auxiliasse uma pessoa a usar droga era classificado como traficante. Nós somos processados como traficantes por tentar defender a saúde da população de pessoas que injetavam drogas, o que era muito comum em 1989, né, que o Brasil era uma rota de tráfico de cocaína. Então, essas histórias são histórias fantásticas, uma boa parte delas está registradas em livros, em filmes, mas é uma história de vitórias e de lutas importantes que o Brasil sempre teve, como um país que mostrou muito para o mundo daquilo que era possível fazer, mesmo num país que não era um país rico, que era um país cheio de problemas sociais e com muitos desafios no campo social e no campo da saúde. E o que mostrou, né, Fábio, só complementando, e essa política, Fábio, que foi implantada aqui no Brasil, logo depois mostrou que o número de infecção nas pessoas que usavam drogas injetáveis caiu na sequência no Brasil, comparando com outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, essa política, ela se mostrou eficaz após todas essas críticas. Então, foi uma política vencedora. A senhora pegou o antes e depois, não pegou, no Emílio? Peguei o antes e peguei o depois. Eu peguei desde 83. Eu comecei na AIDS desde 83. Qual foi? Bom, a primeira diferença foi esperança, né? As pessoas passaram a ter condições de viver, mas ainda uma grande dificuldade que temos, e acho que o Vinícius vai falar um pouquinho, o doutor Vinícius vai falar um pouquinho disso conosco, é a adesão ao tratamento. Mas era muito difícil naquele momento, onde ninguém sabia direito o que estava acontecendo, convencer os doentes a não só tomar o remédio, mas ter adesão ao tratamento. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na época, principalmente na época dos 96, na época dos primeiros inibidores de protease, quando os primeiros inibidores de protease eram o indinavir, era o ritonavir, e quando a gente falava para o paciente, não, vamos tomar, e era DDI com ritonavir, então era assim, jejum, um tomava em jejum, outro tinha que comer para tomar, e eu falava para mim, gente, eu estou falando isso aqui, mas eu não estou convencida disso, e aquela diarreia que dava, o ritonavir dava uma diarreia, e eu falava, eu não me convencia disso, eu tinha que convencer o coitado do doente, e eu tinha uma paciente na época que o marido trazia ela carregada no colo, ela está viva ainda, ela está viva.
Está ótima hoje. Mas o marido dela trazia ela carregada, porque ela não conseguia andar de diarreia. E eu falava, não, mas tem que tomar, porque faz bem o remédio, e ela, aquela diarreia, ela molhava. Eu falava, gente, eu nunca ia tomar isso aí, essa coisa horrorosa, eu nunca ia tomar. Mas eu tinha que falar, não, faz bem, tem que tomar, é importante. Não, e esse é tomar jejum, e aquele depois de comer... De onde o médico tira a força para falar isso para uma paciente numa situação dessa? Pois é, tem que tirar a força. Tem que tirar a força. Não, e eu tinha um outro pacientinho que essa história é interessante. Também ele está vivo hoje e ele me ajuda hoje. Ele é ótimo. Ele era um modelo. Ele era um paciente modelo e na época eu peguei ele pós-internação. Ele tinha uma criptococose. Aí ele chegou para mim magro. Foi logo também com 96. Foi logo no começo dos inibidores da protease. E ele tinha um CD4 de 40, e eu estava cansada de ver aqueles pacientes no consultório que chegava e morria. Aí ele chegou para mim, foram logo uma das primeiras prescrições de inibidor da protease, com CD4 de 40, pós-criptococose. Aí eu cheguei para ele, eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, não, nós vamos começar com uma terapêutica nova, você vai ver que você vai ficar bom, mas eu acho que eu não estava muito convencendo, sabe? Aí ele chegou para mim e falou assim, doutora, por que você está falando assim comigo? Eu vou ficar bom, viu? Você não está convencida, mas eu estou te falando que eu vou tomar esse remédio e eu vou ficar bom. Que bom. Que bom, e ele ficou bom mesmo. Só uma parte, né, Zarifa, para lembrar que nessa época a gente prescrevia, eu fazia clínica de AIDS em Santos e atendia os pacientes em 1996, a gente prescrevia entre 12 e 16 comprimidos por dia. Pois né? é. Então, assim, hoje a gente está falando de 1 comprimido por dia. Pois então, é. assim, imagino que era isso para adesão, né? Só para abrir a conversa para o Vinícius aí. 12 a 16 comprimidos por dia. Ô, doutor Vinícius, ô, doutor Maravilha, ficou fácil falar para tomar 3 comprimidos. Imagina você receitar 12, 16, e a pessoa com diarreia, e a pessoa enjoada, e a pessoa... Precisa ter muita força para viver. Precisa ter muita força para viver. Não é? É verdade. Precisa ter muita força para viver. Muita força para viver. E naquela época, os primeiros casos, antes disso, antes dos inibidores de protease, no Emílio Ribas, eu saía para almoçar, naquela época a gente ficava o dia todo lá, porque era 40 horas, era antes do Covas diminuir a nossa carga horária, então a gente saía e o pessoal se suicidava naquela época, né? Porque era a época que o pessoal recebia notícia da AIDS, e a AIDS não tinha cura, era antes dos inibidores de protease. Tinha um tempo de vida, né? O pessoal perguntava, quanto tempo de vida eu tenho? Quanto tempo de vida? Não era como... Porque os inibidores de protease foram um marco na vida, né? Na vida das pessoas. Quer dizer, você negativava a carga viral e mantinha a carga viral negativada. Antes disso, a gente não conseguia. Como é que o médico se sente quando um paciente se suicida? Terrível, terrível. Eu lembro que eu saía na doutora Arnaldo, eu voltava do almoço e a gente via aquele pessoal se jogando das janelas dos andares e caindo no pátio do hospital. Eu vi várias vezes, era terrível, a gente chorava. A gente chorava. Vivenciou isso, Fábio? Nossos. Vivenciou isso, Fábio? Não. Vivenciei, sim. Eu trabalhava em ambulatório, era diferente, assim, porque não era o hospital, mas de pacientes que fizeram isso em casa, ou fizeram isso de alguma forma. Era uma época realmente muito difícil. E é interessante porque a Zarifa mesmo mencionou hoje 2 pacientes dela dessa época que estão muito bem, obrigado, vivos, tranquilos e tudo bem. E eu também tenho vários pacientes dessa época que ainda eu encontro em Santos, né, de vez em quando, etc., que estão muito bem, obrigado. Mas a gente não tinha como saber naquela época que alguns sobreviveriam muito bem e outros, a gente tinha um timing, que era alguma coisa entre 6 meses e 2 anos, que a gente esperava que o paciente fosse a óbito. Era uma coisa muito difícil. E os pacientes se conheciam, então eles sabiam que a evolução não era muito
fácil, né? Isso até 1989, a Zarifa começou em 83, eu comecei em 84, ambulatório. Isso foi até 1989, perdão, eu comecei em 87. Isso foi até 1989, quando chegou a ZT, já deu uma melhoradinha, mas só foi começar a resolver mesmo em 1996, com a chegada do coquetel, que aí fez a diferença brutal, né? Mas até então era muito complicado. Doutor Vinícius, a sua vida tá fácil, doutor Vinícius. É verdade. Por isso que ele consegue criar Doutor Maravilha, fazer o canal. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, doutor Vinícius. Você, um médico que é assumidamente gay, uma coisa que a gente pode se identificar, né? Coisa tão boa nos dias de hoje, ter a referência de alguém bem-sucedido, um médico que é gay e tudo mais, que criou um canal para divulgar coisas relacionadas à saúde e à população LGBTQI+. Então, assim, como que é a aceitação desse canal? Como foi a ideia de criar esse canal tão maravilhoso como você intitulou Doutor Maravilha? Então, conta pra gente um pouco aí. Não, e conta também que a sua vida tá fácil, tá fácil. O Diego Henrique Paluso está dizendo que Doutor Maravilha, o nome já diz, é um ser humano maravilhoso. Nossa querida Fabi Mesquita falou que tem 2 amores na mesma live. Acho que ela se refere a Zarifa e ao Fábio. Ou ao... Fabi, você precisa me contar quem você está se referindo, que eu não sei quem são seus amigos. Né? O Matheus APM está dizendo que a equipe Maravilha é presente. O Alisson está pedindo uma cesta, a gente se organiza depois para fazer contato com você e vai te dar. O Leilson Nascimento dizendo que o Doutor Maravilha é maravilhoso. A nossa querida amiga, parceira, jornalista, produtora cultural, Célia Forte, dizendo, gente, vamos doar cestas. Explica como a gente pode doar. A gente contou aqui, tem um QR Code, que você coloca o telefone lá, você coloca a ponta do seu celular e já vai direto pelo Safari, você só doa a cesta. Então, também tem um link. Daqui a pouquinho a gente vai colocar de novo no ar. Mas, Vinícius, responda as 2 coisas. E agora a tua vida está muito fácil. Por isso que você tem tempo de criar o canal, de ir lá em casa fazer, ele faz plantões gratuitos. É o querido. Ele tem, né? Ele tem canal, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele tem tudo. Ele tem tudo. As redes sociais, tudo, né? Então, doutor Fábio, quer aprender a lidar com rede social, conversa com o Vinícius, que ele sabe tudo. Tudo. Oi, gente, então, na verdade, quando eu ouço esses relatos, né, dos colegas mais experientes, eu fico fascinado e eu também fico um pouco assustado. É como os filmes, né, os livros que eu leio, pensando em 96, né, que o Dr. Fábio e a doutora Zarifa falaram que a gente começou a HAART, né, que é a terapia antirretroviral de alta eficácia, né, de alta potência, que é combinando o medicamento que a gente consegue negativar o vírus. Em 96 eu estava na 2ª série, né, então eu nem mal sabia o que era HIV, AIDS e tudo, e é realmente impressionante, tipo, a realidade do que era de ser um infectologista, um médico naquela época e agora, né? Eu até fico pensando, né, se a minha realidade durante a faculdade tivesse sido a dele, se eu teria optado pela infecto, né, até por essa questão de estar muito próximo, né, de ser um homem gay, porque nos meus ambulatórios, nas enfermarias, eu via a AIDS de perto, eu vejo, né, porque a AIDS nunca foi embora, a gente presencia mortes, a gente presencia quadros extremamente graves, mas não existe como comparar com os casos dessa época, né, da década de 80 e da década de 90, principalmente antes da introdução dessa combinação de tratamento. E realmente é isso, eu vejo que desse ponto de vista, né, físico, biológico, a gente avançou muito, né, de tratamentos com muitos efeitos colaterais e muitos comprimidos, né, o Fábio citou 16, né, e adesão é uma coisa que não é fácil para ninguém, um comprimido por dia já é complicado de tomar, mas a gente avançou pouco no debate, né, muitos dos estigmas, do medo, do isolamento social da época continuam hoje, então eu vejo que, embora a gente tenha avançado nessa parte da dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão de relacionamentos, a dimensão de familiar mesmo, profissional, né, da pessoa vivendo com HIV, ainda tem que avançar muito, né, a gente ainda não aprendeu a falar de
de expectativa de vida e de qualidade de vida. A gente ainda está falando de sobrevida, né? Só que não é mais sobrevida. A gente sabe que as pessoas podem viver bem, podem viver por muito tempo ou mais que pessoas sem o vírus. E o Doutor Maravilha foi para isso. Eu ficava pensando, nossa, tanta gente já morreu, tanta gente ficou, eu acho que todo mundo que existe, né, seja por uma pessoa, um bebê que vive 1 ano, uma pessoa, um jovem, um idoso, todo mundo traz uma contribuição para nós como sociedade e para esse planeta, né? Então, e a gente teve tantas vivências que ficaram, né, pelo caminho, deixaram uma mensagem para a gente conseguir o tratamento, para a gente conseguir o SUS, para a gente conseguir todos esses avanços, e como que até hoje a gente ainda está deixando pessoas morrerem de AIDS, ou pessoas que vivem com HIV, mas só sobrevivem, né? Tomam um comprimido, escondido, mas autoestima péssima, acha que não tem direito a se relacionar, tem vergonha, né? Se culpa, né? Por ter se infectado, quando a gente sabe que todos nós já nos expusemos e não existe isso, né? Esse diálogo de culpa é uma coisa que nunca levou ninguém a lugar nenhum, e não existe culpa quando se fala de HIV/AIDS. E aí eu queria fazer esse paralelo entre o que a gente tinha avançado já na parte biológica e por que socialmente a gente não tinha avançado tanto. Aí eu criei o Doutor Maravilha para tentar criar uma proximidade, que eu via pacientes que já estavam muito bem fisicamente, né, que já estavam tomando a medicação, estavam indetectáveis, a gente já estava começando a falar de I igual a I, né, a minha residência foi em 2015, 16, por aí, então o IA igual aí já estava virando uma verdade científica, já tinha qualidade de vida, mas a pessoa tinha muito medo de se relacionar, tinha muito medo de alguém em casa descobrir que ela vivia com HIV, de alguém no trabalho, tipo, carregava aquilo como um fardo enorme, né, tipo, todo mundo falava que depois daquele diagnóstico não conseguiu mais ser feliz de fato, né, aí eu pensei que alguma coisa estava errada, né, que a gente tinha, o vírus ainda estava causando destruição, talvez não orgânica, mas psicológica, no sentido amplo mesmo. E é o preconceito, né, que ainda ficou enraizado, o estigma, a gente sabe que o medo da morte, né, é intrínseco, né, do ser humano, da dor, mas que essa morte, ela pode existir de várias maneiras, né, e o Doutor Maravilha era uma tentativa de se aproximar da população LGBT e falar e das pessoas vivendo com HIV, que tá tudo bem, que existem pessoas que compreendem, né, as dores que elas estão sentindo, e que aquilo não tá legal. Se tá doendo, a gente pode melhorar, se o medicamento não tá bom, a gente pode otimizar, se tá com algum problema de relacionamento, a gente pode intervir. É aquilo de cuidar, né, da pessoa como um todo, né, não só como um vírus ambulante, um teste reativo, ou uma carga viral para ser negativada. Olhar pessoas e não vírus, né? Claro. Perfeito. A Fabi Mesquita elucidou a nossa dúvida. Então, os 2 grandes amores é o marido, que hoje está fazendo aniversário de casamento. Parabéns, doutor Fábio. E o meu melhor amigo e marida. Olha, a Dona Flor, né? Que tem 2 maridos, a marida. O Doutor Maravilha, minha alma irmã. Doutor Maravilha, a gente não esquece de falar que essa live também está sendo retransmitida pelo Catraca Livre e pelas redes do Sesc, né? E, Doutora Maravilha, só elucida para a gente o que significa I é igual a I, que tem muitas pessoas que talvez não devam saber, e quais as perguntas e as dúvidas mais recorrentes que você recebe no seu canal do YouTube e nas suas redes sociais. Isso é muito interessante, né? I igual a I, eu já brinquei com a Roseli uma vez, eu acho que seria uma coisa, sei lá, eu não tenho tatuagem, mas eu acho que se um dia eu fizer uma, vai ser um I igual a I. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para todos os espaços, porque a própria classe médica, os cientistas em geral, às vezes que não sabem da infecta, eu acho que o Dr. Fábio, a doutora Zarifa vão concordar comigo, que parece que o HIV ainda fica numa ilha de conhecimento na nossa área. A gente vê que profissionais de outras áreas, às vezes, têm um pouco, ainda não têm acesso às informações. Aliás, eles têm acesso, né, mas eles não desenvolvem essa informação e nem repassam como deveria, né? Você não precisa ser infecto epidemiologista para falar de HIV, né? O igual a I é uma entidade, é uma questão já científica, afirmada, né? Já saiu nos maiores jornais
de medicina no mundo, no CDC, no Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, que é uma pessoa que faz tratamento, pessoa vivendo com HIV/AIDS, que faz tratamento antirretroviral, ela, depois de algum tempo de tratamento, geralmente de 2 a 6 meses, ela vai chegar no nível de carga viral, que é a quantidade de vírus, né, na circulação, indetectável. Indetectável é o quê? Que é uma quantidade tão baixa que os exames não conseguem detectar. E, na verdade, os estudos levaram em consideração uma carga menor que 200, sendo que no dia a dia a gente vê carga menor que 40, menor que 20, dependendo do tipo de exame, da técnica. E provaram que uma pessoa que está com essa carga viral indetectável por no mínimo 6 meses, né, esses 6 meses não é um número mágico, é só para, tipo, mostrar que são pessoas que têm adesão, né, que elas estão fazendo o tratamento e aquela carga viral está indetectável continuamente. Elas não transmitem o vírus por via sexual, seja sexo anal, seja sexo oral, seja sexo vaginal, né, qualquer sexo sem penetração, não transmite. Então, isso dá uma grande liberdade, né, em questão de direito sexual, direito reprodutivo para as pessoas. O impacto na autoestima é gigante, né, porque a gente sabe que o momento, né, da pessoa contar dentro de um relacionamento para o parceiro ou para a parceira que vive com HIV ainda traz uma grande ansiedade, né? Inclusive, já indo para a segunda pergunta, é uma das principais dúvidas. Uma das principais é, tenho HIV e agora, né? Antes, né, eu acho que era muito esse medo de morrer, eu vou ficar doente, porque eu acho que o HIV também traz essa dimensão, né, que nós somos perecíveis, né? Todo dia, né, a gente está morrendo um pouco, né, as nossas células, os nossos sistemas estão envelhecendo, mas o HIV parece que torna isso mais próximo. Mas esse primeiro medo, né, da morte, da dor, a gente explica, né, fala sobre a questão de tratamento e tudo, mas parece que o principal hoje em dia é sobre a realização de sonhos. Ah, mas eu queria ser militar, eu queria ser piloto de avião, eu queria morar fora, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser modelo, eu quero ser atleta. Então, é muito sobre a perspectiva de sonhos, né? E a gente afirma que sim, uma pessoa vivendo com HIV pode exercer qualquer uma dessas profissões e muito bem, né? E pode ter uma qualidade de vida excelente. Outra questão é sobre relacionamentos, né? Se vai poder engravidar, se vai poder ter filhos, se vai poder se relacionar, se vai transmitir para alguém e tudo. E a questão do tratamento, né? As pessoas pensam se vai ter que tomar remédio pro resto da vida, se elas vão ficar até, eu coloco, entre aspas aqui, deformadas, né, embora seja uma expressão muito pesada, né, porque traz a questão da lipodistrofia, né, que a gente sabe que muitas manchetes, né, inclusive manchetes bem inadequadas do início da década de 90, divulgavam muito essa questão do semblante de AIDS, né, da lipodistrofia, que o vírus e o medicamento tratavam, e a gente sabe que imagens ruins e coisas ruins impregnam de um jeito muito forte, né, então isso está impregnado até hoje, né, no imaginário das pessoas, que elas acham que elas vão tomar aquele comprimido, mas elas vão ter o corpo totalmente modificado por ele, né, então isso, inclusive, gera, né, uma dificuldade de adesão e das pessoas iniciarem o tratamento, e a gente explica que não, os tratamentos já mudaram, existem sim medicamentos que ainda causam um grau de lipodistrofia, mas hoje é a minoria, né, e através do estilo de vida, qualidade, alimentação, exercício, a gente consegue balancear e correr atrás disso. Mas seria isso, né? Tenho HIV, mas vou poder realizar sonhos, vou poder me relacionar, e como que vai ser essa questão do medicamento, né? O medicamento vai me fazer ter uma vida ou uma sobrevida, né? E eu posso garantir que é uma vida. Claro. A gente poderia dizer, doutor Fábio, doutora Zarifa, aqui, trazendo vocês um pouco para este momento atual da AIDS, vocês que trouxeram um panorama tão interessante para a gente do início da pandemia da AIDS no mundo e no Brasil. O nosso grande desafio continua sendo enfrentar o estigma e a discriminação dessa construção que aconteceu com o HIV nos primeiros casos desde a década de 80. Nosso desafio ainda é o preconceito, doutora Zarifa? Ainda é o preconceito, doutor Fábio? Olha, eu acho que ainda tem estigma. Eu acho que ainda existe o estigma.
e a discriminação. Eu acho que não como era no início. Eu acho que nós ainda temos, não nos mesmos patamares que o começo. No começo, a discriminação era terrível. Terrível mesmo. Eu não sei se o Fábio vai concordar comigo, mas eu lembro, eu tinha um cabeleireiro que ele era um cabeleireiro famoso até, e ele chegou para mim e falou assim, olha, Zarifa, eu estou perdendo cliente. Ele era gay, e era logo no início da pandemia de AIDS. E as clientes não sabiam, ele tinha HIV, mas as clientes não sabiam que ele tinha HIV. Ele perdeu o cliente porque ele era gay, porque era o começo quando se falava que a AIDS era peste gay. E ele falava assim, olha, doutora, é peste gay, eu sou gay, e as clientes não querem mais cortar o cabelo comigo de medo de pegar AIDS, porque corta o cabelo comigo. Olha que absurdo. Então, era absurdo mesmo, era bem no começo da pandemia. E ele acabou, no final, ele acabou falecendo de HIV. Tinha, logo, bem mesmo no começo da pandemia, esses hotéis de luxo, eles proibiam os gays de se hospedarem. Hotéis 5 estrelas, eles, não sei se o Fábio lembra, mas eles proibiam os gays de se hospedarem nesses hotéis 5 estrelas no começo, né? E até essa lei que fica pregado no elevador, que é proibido discriminação de pessoas, criaram até essa lei. Eles mandavam entrar no elevador de serviço, não sei se vocês lembram disso, até criaram essa lei. Então, isso é bem antigo, é bem no começo da pandemia de AIDS, então a coisa era bem horrorosa mesmo. É claro que existe discriminação hoje, existe estigma hoje, mas já foi muito pior, né? Mas ainda existe, eu acho que isso tem que ser trabalhado mesmo. E eu acho que da própria pessoa também, né? Eu acho que da própria pessoa, de não aceitar o uso do antirretroviral, da própria pessoa ter medo de aceitar a doença e não usar o esquema antirretroviral, de fugir do diagnóstico. Isso a gente vê muito, sabe? A pessoa pegar aquele diagnóstico de HIV e guardar na gaveta e não pensar no assunto e não se tratar, sabe? De medo de aceitar, de ela mesma se discriminar, a própria pessoa se discriminar. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Nós temos dois comentários aqui, doutora Zarifa. Um que vai direto ao que a senhora acabou de comentar aí, que é do Diego Henrique Paulucci, que ele fala, como o doutor Maravilha disse no Jornal Nacional, não há grupo de risco, né, mas sim comportamento de risco. É importantíssimo afirmar isso e que todos saibam. E aí vem uma pergunta, e um dos três pode estar respondendo para a gente, que é assim, eu fiquei com uma dúvida, que é do Mauro Moreira. Ele pergunta, o tratamento atualmente é realizado com 1 ou 2 comprimidos? Nós já tivemos tratamento com 1 comprimido, que é o tratamento com o efavirenz, né? Tenofovir, lamivudina e efavirenz, e o tratamento atual são com 2 comprimidos. É o tenofovir, lamivudina em 1 comprimido e o dolutegravir com outro comprimido. Então, o último tratamento é com 2 comprimidos. Ou seja, vai de 16 para 1, 2 ou 1, tá uma benção. É uma benção. É uma benção, imagina. Doutor Fábio acha isso também, que hoje o maior desafio do mundo, quando a gente fala de HIV e AIDS, além da prevenção, que a gente vai falar um pouquinho de prevenção daqui a pouco, mas além da prevenção, é ainda encarar e desconstruir o estigma e a discriminação que foram construídos através de tantas décadas, né, tantas manchetes, câncer gay, peste gay, grupo de risco, não é? Quer dizer... Olha, o Diego Henrique aqui está colaborando com a fala da Roseli, que ele fala que a imprensa da época ajudou muito. Mas eu quero dizer a você, Diego, e também para todos os nossos internautas, a imprensa também foi no erro e acerto, porque a imprensa perguntava, eu acho que faltou pergunta, mas também a ciência não tinha tanta resposta, a gente foi aprendendo junto. O que é inadmissível hoje é um jornal colocou a manchete aidético, isso a gente, aqui na nossa redação, de onde estamos transmitindo hoje o nosso Camarote Virtual Solidário, a gente já mandou muito e-mail para colegas jornalistas, já ligou e corrigiu, conversou, sem patrulha, sabe? Com informação, com carinho. Sabe por quê? Porque gente, é tudo muito novo.
São só 40 anos de AIDS no mundo. Eu fiz 60, o Fábio é 63, não é? 62, não sei, Zarifa. Zarifa, eu não vou nem falar, porque ela vai ficar brava, mas olha, eu fiz 60, graças a Deus, eu fiquei tão feliz de fazer aniversário e vacinar, entendeu? Então, foi lindo, vacinei, mas ainda é uma doença muito nova, os erros e acertos, né? E olha o que a gente está aprendendo agora com a Covid, gente, olha aqui que nós vamos aprender ainda. Mas, enfim, doutor Fábio, o estigma ainda é um grande desafio para nós todos? Então, Roseli, eu vou concordar com a Zarifa que, no caso específico do Brasil, a gente já teve momentos muito piores do que hoje, né? Momentos assim, muito difíceis, sobretudo no começo, em que o estigma e a discriminação eram realmente muito pesados. É claro que não acabou, ainda há bastante o que fazer, mas eu considero que isso que o Dr. Maravilha está fazendo talvez a questão mais importante nesse momento, que é reconstruir a confusão ou desinformação ou impressão errada que as pessoas têm sobre o HIV. Eu acho isso importante porque a Zarifa também mencionou isso. Às vezes a pessoa que recebe o teste positivo não vai entrar em tratamento ou alguma coisa, porque ela ainda tem uma informação muito antiga. As pessoas ainda acham que vão ter lipodistrofia, as pessoas ainda acham que é uma sentença de morte, mas é uma informação bastante antiga. Eu acho que como a gente pode usar, por exemplo, as redes sociais das pessoas vivendo, iniciativas como essa do Dr. Maravilha, tem o Fórum Mundial, tem que o João, a Fabi, outras pessoas estão trabalhando, enfim, eu sei que a Agência de Notícia da AIDS tem bastante esse papel, mas como é que a gente pode melhorar essa informação para que as pessoas sofram menos com uma coisa que hoje tem um pouco mais de equilíbrio, é manejável e que a gente pode ajudar a diminuir esse estigma e preconceito que algumas vezes vem das próprias pessoas vivendo com HIV. Mas fora do Brasil, a situação é diferente e realmente depende de onde a gente estiver, né? Então, em alguns lugares, o preconceito ainda é muito grande, principalmente em países pobres, em países, por exemplo, apesar de tudo, ainda na África subsaariana, na África Central, em alguns lugares do Sudeste da Ásia, na União Soviética, enfim, particularmente assim na Rússia, na antiga União Soviética, mas particularmente na Rússia, em alguns outros países assim, ali da área da antiga União Soviética, ainda há muito preconceito, muita discriminação, e o estigma é bastante grande. Então, eu acho que isso varia no mundo e ainda há bastante por fazer nesse sentido. O Brasil tem a vantagem de ter mudado esse padrão para melhor, mas ainda há muito o que fazer, mas ele mudou esse padrão para melhor graças ao trabalho da sociedade civil, dos profissionais de saúde, da imprensa, das pessoas que trabalharam para mudar esse conceito no seu cotidiano durante todos esses 40 anos de luta. O que falta fazer? Quando a gente fala de AIDS, nós estamos aqui com duas gerações diferentes, um epidemiologista, dois infectos, e todos os três aí estão com a mão na massa, viu, gente? Você que está aí acompanhando a gente aqui pelos canais do Catraca Livre, os canais de divulgação e do SESC e também as redes sociais aqui da Agência AIDS, são três médicos que estão com a mão na massa, os três, né? Já vimos que temos grandes conquistas. Temos PrEP, tem a mandala da prevenção, Brasil tem a prevenção combinada, não é? Mas o que falta fazer? Porque uma coisa, veja uma questão interessante. O mundo conseguiu, em um ano, a vacina, não veio isso na sua cabeça? A vacina contra o Covid. Em 40 anos a gente não consegue essa data dessa vacina para que mais gente não tenha HIV, por quê, gente? Eu tenho uma opinião, mas acho que cada um aí deve ter a sua opinião.
Eu acho o seguinte, tem as características do vírus, né, que são características específicas e tal, um pouco complexas no caso do HIV. Esse é um importante fenômeno, foram tentadas algumas vacinas historicamente, com um sucesso bastante pequeno, e por isso elas não progrediram como tal, mas eu acho que tem uma questão que na ciência é fundamental, e que hoje está mais nítido do que nunca, que ciência requer investimento, né? Então, uma das coisas que a gente fica muito triste quando a gente vê, por exemplo, contenção de despesas ou congelamento de gastos no campo da educação, no campo da ciência, no campo da saúde, isso vai ter um impacto na história, né? Porque ciência precisa de dinheiro para trabalhar. O Covid, por ser uma doença que atinge todos os povos do mundo, que atinge todas as classes sociais do mundo, e num tempo de disseminação muito grande, a capacidade de mobilização de recursos foi inusitada. E, portanto, a gente pôde dedicar vários centros de ciência para pesquisa, tanto de tratamento quanto de vacina, com bastante recurso em tudo quanto é lugar. O HIV hoje, se a gente pegar mesmo no Brasil, a gente vê que tem características sociais diferentes o HIV, dependendo da classe social, dependendo da raça, dependendo de uma série de questões, né, que tem um impacto que é totalmente associado à questão social. E também, se você pegar que, tirando a África subsaariana, mas ainda na África subsaariana, né, onde tem crescido o HIV nas populações chaves, que são mais vulneráveis, onde tem crescido o HIV principalmente nas meninas, nas mulheres, mas mulheres que são vítimas de exploração sexual. Então, você vê que, por ser uma doença que cada vez mais ela se associa a uns segmentos da sociedade, vamos dizer que a sociedade não investe muito, ou não tem uma preocupação muito grande, eu acho que isso justifica uma série de questões. Não há dúvida de que a gente avançou no tratamento de forma extraordinária, né, e que a gente hoje tem soluções muito boas. Eu acho que o Dr. Maravilha mencionou, tem um estudo de Vancouver que mostra isso, né, com dados, dizendo que a população que tem HIV em Vancouver vive mais do que a população geral. E tem outros estudos mostrando uma tendência desse tipo. Mas a gente está falando de uma doença que tem um impacto econômico e social num segmento da população, e o investimento não é proporcional aos desafios que a gente tem. Então, a gente precisaria de mais investimentos nessa área para poder, por exemplo, avançar mais na pesquisa de vacina. Mas essa, como eu disse, é uma opinião pessoal. Obrigado. Doutora Zarifa, concorda com o Fábio? Tem algo a acrescentar? Eu estou querendo a vacina para o HIV faz tempo. Aliás, eu espero desde 94, que foi quando meu irmão fez a passagem. Eu lembro que eu falava com o Davi, Davi, a vacina. Davi, o doutor Davi, Davi, a vacina. O Davi falava assim para mim, Roseli, daqui 10 anos, 12 anos, já se vão, 94 até hoje, aí faz tempo. É um vírus complexo, né? Mas eu concordo em parte com o Fábio, sim. É um vírus complexo, requer bastante investimento. Eu acho que eu concordo um pouco com o Fábio, sim. Acho que o Fábio tem razão. Doutor Vini, você quer acrescentar alguma questão em relação ao que o doutor Fábio falou? Por que a vacina está demorando tanto? Não, sim, é claro, é a questão do investimento, né, a gente fala HIV para todo mundo, mas a AIDS, né, o Fábio que tem já uma experiência internacional e tudo, a gente sabe que a AIDS tem marcadores bem distintos, né, que é gênero, que é cor de pele, que é orientação sexual. Uma mulher negra em São Paulo morre de AIDS 3 vezes mais que um homem branco, né, então a gente falar de HIV não é do mesmo jeito que a gente fala de HIV para todos os grupos. Então, se é uma
uma doença que está matando mais pobre, mais LGBT, mais pessoas negras, a gente sabe que pode ter aí mesmo essa questão até de interesse, né, de indústria e motivação para resolver, né? E isso por um cenário, né? Agora pensando também na própria questão do desmonte que a gente está vivendo também, de pouco investimento em educação e saúde, né, no Brasil e em outros lugares, e também da complexidade do vírus, né, que o HIV, o vírus, né, o HIV, que é um retrovírus, né, é uma característica própria dele escapar, né, do sistema imunológico e se esconder, né, e é um vírus que muta muito, né, e a gente pensando, né, que a AIDS, ela leva 5 a 10 anos para se desenvolver, né, o Covid mata uma pessoa em 2 semanas, então é complicado comparar, e eu acho que é uma mistura de tudo isso, mas eu só não gosto quando alguém vê, tipo assim, falando que já tem várias vacinas para Covid e acha que a ciência está também de braços cruzados para HIV, não está feito nada. Está sendo feito muita coisa sim, mas é que são situações diferentes, vírus diferentes, contextos diferentes, né? Não é má vontade, não. Tem muita gente que dedica a vida a isso e que talvez, né, com mais investimento e com um pouco mais de tempo, tomara a gente consiga chegar nesse objetivo. O que o mundo tem que fazer para que existam menos casos de infecção pelo HIV no planeta? Doutor Fábio? Bom, em termos de infecção, eu acho que a gente tem as medidas de prevenção que estão colocadas aí na mandala que vocês citaram, elas são todas importantes e todas factíveis, né? Por exemplo, muitos países já eliminaram a transição vertical do HIV e outros países continuam com transição vertical porque não fizeram tudo o que tinha que ser feito. A gente sabe do potencial do uso de PEP, de PrEP, a gente sabe o uso da camisinha, a importância, como controlar as DSTs para as pessoas que usam drogas, a importância da distribuição de seringas, os tratamentos das pessoas que usam drogas com metodologias científicas, né? Enfim, existem muitas opções que estão colocadas e que o mundo hoje conhece de como evitar a disseminação. A questão é quem é que está implementando, aonde e em que, vamos dizer assim, em que velocidade ou em que vontade de implementar uma questão assim mais completa, né? Então, assim, é possível você diminuir muito a transmissão, controlar, e assim, historicamente, se a gente vê o número de casos no mundo, a gente vê que tem essa diminuição, há esse impacto já gerado, pelo menos até o final de 2020, a gente tem isso de uma maneira bem evidente, incluindo a mortalidade caindo bastante até o final de 2020. Até o final de 2020, a gente tinha cerca de 700 mil óbitos por ano de HIV no mundo, ainda estava longe da meta, que é menos de 200 mil até 2030, mas a gente estava num caminho descendente. O que todo mundo acha, e talvez esse seja um dos principais focos da discussão da ONU essa semana, é o impacto que o Covid-19 teve nisso, né? Porque teve impacto no acesso ao tratamento, no acesso a diagnóstico, teve impacto no acesso às diversas modalidades da mandala de prevenção, e esse impacto ele foi diferente em vários lugares do mundo, mas sem dúvida nenhuma isso é colocado em várias produções, já vários papers, vários trabalhos científicos que mostram que teve esse impacto, e os dados a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Provavelmente já essa semana sai algum dado de 2021 na Assembleia da ONU, mas depois devem sair outros dados aí para frente, colocando que, infelizmente, né, uma pandemia impactou várias outras, né? Teve bastante impacto na tuberculose, teve impacto em malária, teve impacto em vacinação, cobertura de vacinação no mundo todo, de doenças preveníveis. Essas questões vão aparecer no futuro próximo, infelizmente. Nós falamos bastante da mandala da prevenção e o João colocou aqui a mandala. Doutora, para a gente acompanhar, doutora Zarifa,
que o mundo precisa fazer para que existam menos infecções pelo vírus que causa a AIDS, o nosso conhecido há 40 anos HIV? Investimento, né? Investimento na prevenção, investimento em tratamento, né? Implementação das políticas e investimento, como o Fábio falou. Então, eu acho que vai faltar também dinheiro para os governos, né? Vai faltar dinheiro para os governos e, consequentemente, investimento em compra e investimento aqui no Brasil mesmo. Vai faltar investimento no setor, no Ministério da Saúde vai cair o investimento, né? E aí é um desmonte total em tudo, né? E isso vai acontecer em diversos países também. Complicado, né? Complicado. Doutor Vinícius, para que aconteçam menos infecções pelo HIV no mundo, o que a gente faz? Eu acho que é isso, manter o debate, né, continuar a falar, a gente sempre fala, né, falar sobre HIV, falar sobre sexo, falar sobre diversidade, e nesse momento atual é valorizar a ciência, né, e combater o negacionismo, né, no HIV em todas as áreas, eu acho. Eu acho que a gente está em 2021, a gente avançou muito do ponto de vista científico, a gente tem muitos dados, né, que profissionais como o Fábio, epidemiologistas, ajuntaram por todos esses anos, e a gente não pode deixar de considerar esses dados e se deixar e acreditar em opiniões pessoais, opiniões de pessoas preconceituosas, de líderes que, na verdade, não são líderes e são, na verdade, psicopatas, né? Então, acho que a gente tem que, na verdade, valorizar a ciência, valorizar o debate e a educação, né? E democratizar acessos, né? Porque avanços existem e esses avanços precisam chegar para todo mundo. Esse é um grande desafio. Doutor Fábio Mesquita, doutora Zarifa Couri, doutor Vinícius Borges, doutor Maravilha, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Camarote Solidário, pelas considerações, pela fala, não é, Dini? Pelos esclarecimentos. Foi uma verdadeira aula. Espero que quem esteja nos assistindo e prestigiando possa se informar mais, se educar mais para as questões do HIV/AIDS e colocar o preconceito por terra, porque foi fantástico e maravilhoso. Vocês estão de parabéns.